Aline está determinada a fazer prosperar as terras que herdou de seu falecido marido, mas já está ficando farta das inúmeras armações que está sofrendo de seu maior rival. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, a jovem agricultora fará uma grave denúncia sobre Antônio para Caio e exigirá que uma decisão seja tomada. Desde quando Aline sofreu a grande tragédia na sua família, tem mostrado uma grande determinação para honrar a memória de seu falecido marido e fazer o seu negócio crescer. No entanto, a briga com Antônio tem ficado cada vez mais sérias, levando a grandes prejuízos para sua terra. Aline perceberá que um cano foi desviado da sua fazenda, a deixando completamente sem água, algo que pode prejudicá-la. A jovem ainda receberá a visita de Caio e decidirá contar tudo o que está acontecendo, acusando Antônio de ser o responsável pelo desvio no cano. É claro que o primogênito da família Lasselva irá acreditar na sua amiga e ficará furioso com o pai, pois sabe muito bem que ele é capaz de fazer isto, e até mesmo algo muito pior. Caio será fundamental para ajudar Aline a sair desta situação complicada com Antônio, sendo capaz de enfrentar o próprio pai para fazer o que acredita ser o certo, levando a um grande conflito dentro de sua família. Em troca de silêncio, a amiga de Aline pedirá uma alta quantia em dinheiro para Antônio. Uma das principais cartas na manga de Aline em Terra e Paixão será Isabel, uma amiga jornalista que recebe uma carta reveladora da viúva e fica incumbida de publicar o texto na íntegra, caso Antônio cometa mais uma atrocidade contra a família atacada covardemente no primeiro capítulo da novela. Essa carta será destruída rapidamente no exato instante em que a comunicóloga pede dinheiro ao fazendeiro para ficar quieta. O peso nas costas poderia ser brutal, mas a chance de faturar uma bolada provoca uma alteração súbita na determinação de Isabel, que será pressionada por Antônio e não pensará em outra alternativa a não ser extorquir o bandido, sabendo que, até neste caso, ela pode sofrer consequências. De qualquer forma, ela já está envolvida em uma situação perigosa, e nada pode mudar isso. Sem dúvidas, o maior problema será a confiança de Aline no trabalho desempenhado pela amiga e, principalmente, da promessa da jornalista, que se declara disposta a lutar ao lado da produtora rural para garantir que a verdade seja dita, caso uma nova rodada de mortes seja computada. Pelo menos, Caio e Daniel não seguem o espírito depreciativo do pai, e graças aos dois irmãos, Aline tem melhores chances de duelar contra o fazendeiro. Temendo o pior, Irene faz sua parte e pede para Petra sabotar a próxima colheita de Aline, na esperança de evitar um acúmulo de estresse dentro de casa. Antônio enfrenta uma situação complicada na justiça e recebe um conselho fundamental. Antônio construiu um verdadeiro império ao longo dos anos, mas isto não diminuiu as suas ambições, o levando a ter um conflito dentro da sua família que poderá resultar em algo terrível muito em breve. Nos próximos capítulos de Terra e Paixão, o fazendeiro será obrigado a fazer o papel de boa pessoa para evitar mais complicações na justiça. A situação não está nada fácil dentro da família Lasselva, principalmente com o dilema que Antônio está enfrentando para escolher o herdeiro de toda a sua fortuna. Os capítulos mais recentes da novela das 9 mostraram que o fazendeiro está disposto a escolher Daniel e Petra como seus sucessores, mas isto deixou Caio furioso, já que está sendo deixado de lado pela própria família. O primogênito da família não hesitará ao chegar com um plano incrível e colocar o próprio pai na justiça, exigindo seus direitos. Antônio ficará furioso com a atitude de seu filho, chegando ao ponto de expulsá-lo de casa, mas isto não irá diminuir o seu problema. Antônio começará a procurar soluções para esta questão, mas o seu advogado irá aconselhá-lo a agir como um pai amoroso enquanto transcorrer a ação judicial, deixando o fazendeiro uma verdadeira fera por precisar abaixar a sua cabeça para algo assim. Travessia chegou ao fim sob muitos questionamentos e críticas a respeito de como alguns enredos foram conduzidos ao longo da trama de Glória Pérez, mas o que mais chamou a atenção foi o curioso sumiço de Lúcia Alves no desenvolvimento da trama, sobretudo no capítulo final, onde Brisa pouco apareceu. Internautas temem que o mesmo aconteça com Bárbara Reis em Terra e Paixão. Assim como Brisa, que viveu o mais absoluto sofrimento ao longo de 179 capítulos da novela recém-finalizada, Aline terá um destino repleto de desafios a serem vencidos,
tendo como seu principal rival o homem mais poderoso da fictícia Nova Primavera, o cruel fazendeiro Antônio La Selva, o maior da região. Apesar de Brisa não ter sido atingida diretamente por grandes vilões, a personagem acabou sendo engolida por enredos de outros núcleos, resumindo sua história em uma sequência de DNAs negativos, botando em xeque a maternidade de Tonho e ignorando outros caminhos abertos como a trama da fake news iniciada por Rudá e a história mal resolvida com Ari. Após o emblemático capítulo final que foi ao ar nesta sexta-feira, 5, alguns questionamentos foram levantados sobre a próxima novela das 9, incluindo a preocupação sobre Valcir Carrasco conseguir alavancar novamente a audiência do horário prejudicado por Travessia, e ainda, valorizar o talento inquestionável de Bárbara Reis no papel principal da nova novela. Terra e Paixão estreia hoje e promete entregar um caminho diferenciado, cabendo somente ao público avaliar o potencial da mais nova febre global. Afinal, teremos um novo sucesso como Pantanal ou um trágico recomeço como Travessia? O que você acha? Escreve aqui nos comentários. Uma nova história começou a ser contada no horário nobre da TV Globo. Terra e Paixão chegou com a missão de recuperar o padrão de qualidade e audiência oferecidos na faixa das 21 horas da emissora e traz uma trama repleta de tudo aquilo que não pode faltar no entretenimento buscado pelos espectadores. Ambientada no Mato Grosso, Terra e Paixão já começou rendendo fortes emoções, uma delas devido à impactante presença de Daniel Munduruku, que dá vida ao pajé Jurecê Guató no folhetim de Valcir Carrasco. Apesar de não tratar diretamente sobre as questões fundiárias e a necessidade de demarcação de terras indígenas no Brasil, iniciar a novela com o enredo dos povos originários foi de profunda importância, especialmente pela representatividade do elenco, contando com o impacto do ativista Daniel Munduruku, que carrega como seu principal objetivo lutar pela preservação da cultura dos povos nativos do Brasil. Com 60 livros publicados, Daniel é escritor, professor e ativista indígena brasileiro. Nascido no Pará, ganhou diversos prêmios, como o Comendador da Ordem do Mérito Cultural da Presidência da República, 2013, menção honrosa do Prêmio Literatura para Crianças e Jovens na Questão da Tolerância, da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, entre muitos outros. Estreando na carreira de ator, Munduruku está ao lado do indígena criano Mapu Roni Cui, interpretando o filho de Jurucê, Raoni Guató, Suiane Moreira e Rafaela Cocal, ambas descendentes de indígenas, na pele de Iraê Guató e Andara, respectivamente, fechando o núcleo dos povos indígenas em Terra e Paixão. Amigos, admiradores, colegas de trabalho e fãs de Daniel Munduruku comemoraram a presença do ativista no elenco da novela das 9 e esperam que um bom desenvolvimento desse núcleo seja conduzido para valorizar e suprir a carência de representatividade indígena na TV brasileira. Caio arma um plano incrível que poderá colocá-lo como dono de metade das posses de Antônio. Caio sempre sofreu com o desprezo do pai, sendo acusado de ser o responsável pela morte da própria mãe. Entretanto, o primogênito da família La Selva conseguirá reverter esta situação ao criar um plano e chocar a todos com uma grande revelação sobre as posses de Antônio durante os próximos capítulos de Terra e Paixão. A situação da família La Selva é delicada, principalmente quando se trata da escolha pelo verdadeiro herdeiro da fortuna de Antônio, algo que gera preocupação até mesmo pelo patriarca. Caio seria a escolha lógica, já que é o primogênito do fazendeiro, mas até mesmo a razão será ignorada quando o personagem de Tony Ramos colocar o rancor e a ambição na frente de tudo ao ter uma grande briga contra seu filho. Acontece que Caio não suportará ser rejeitado pelo pai como seu herdeiro e logo começará a tomar as medidas legais, pensando em até mesmo processá-lo por este absurdo. O plano do rapaz será sem igual e logo ele convocará uma reunião de família para afirmar que metade de tudo que Antônio possui, o pertence, deixando todos abismados com a revelação. Caio não brinca em serviço quando se diz respeito aos seus direitos, e está disposto a lutar até o fim para conquistar o que é seu, mesmo que precise enfrentar toda a sua família para isto. Mais uma grande obra de Valcir Carrasco está prestes a inaugurar um período promissor na TV Globo, sobretudo após a forte divisão de opiniões sobre a antecessora de Terra e Paixão, que inicia sua jornada hoje, segunda-feira,
dia 8 de maio, com a história de superação de Aline na luta para crescer no agronegócio, enquanto Antônio faz de tudo para derrubá-la, inclusive roubando e queimando as escrituras das terras pertencentes à protagonista por direito. Samuel, marido de Aline, é o dono legal das terras, mas sua morte repentina acende uma série de questionamentos sobre o mandante por trás do ataque, claramente vinculado a um grande empresário da região, devido à quantidade de armas de alto calibre, caminhonetes e outros recursos sofisticados. O intuito de Antônio com o crime é sumir com qualquer vestígio da existência de todos os integrantes da família, mas Aline agarra o filho e segura o braço da mãe idosa para sair correndo do local com uma rapidez absurda, sem olhar para trás, mesmo tendo a certeza de que nunca mais verá o marido na vida. Não dá certo para o fazendeiro, e ele precisa correr contra o tempo para pegar as escrituras das terras antes de Aline. Com a ajuda de Tadeu, o vilão garante os documentos no cartório e não pensa duas vezes antes de queimar cada grão de papel.